Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Agora teremos mais um relato de traição e a gente já volta já já para concluirmos o nosso vídeo de hoje. Assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. A história que vou contar é sobre minha família. Me chamo Arthur Júnior e tenho 25 anos. Meus pais, Mary e Robert, sempre pareciam felizes juntos. Meu pai, um empresário de sucesso, e minha mãe, diretora de sua empresa, eram admirados por muitos. Mas, por trás das portas fechadas, as coisas estavam prestes a mudar. Um dia, tudo desmoronou. Descobrimos que minha mãe estava tendo um caso com um personal trainer, que era 25 anos mais jovem. A traição foi um golpe profundo para meu pai. Ele decidiu sair de casa e começar uma nova vida no campo. Comprou terras e construiu 2 casas, uma para mim e outra para minha irmã gêmea, Celina. Era uma grande mudança, mas era necessário para recomeçarmos. Enquanto isso, minha mãe implorava por perdão. Ela dizia que o que teve com o amante não era amor, apenas um erro. Todos os dias, ela ligava, chorando e pedindo que meu pai voltasse. Mas ele estava decidido a não voltar. Ele queria focar em nós, seus filhos, e nos dar um lar tranquilo. Com o passar do tempo, nós nos estabelecemos no campo. Minha irmã se casou e parecia ter encontrado a felicidade. Mas minha mãe, que permanecia na cidade, no conforto da mansão com seu amante, começou a adoecer. Ninguém esperava o que estava por vir. O amante a abandonou e partiu para outra casada. Mas o outro marido não era bondoso e finalizou ele. Um dia, recebemos a notícia: minha mãe tinha câncer terminal. O choque foi imenso. Decidiu vir morar com Celina, que agora era casada e tinha sua própria vida. Minha mãe estava mais frágil, e meu pai, apesar de tudo, a apoiou de longe, contratando cuidadoras para ela. As semanas passaram e a tensão aumentava. Minha mãe, arrependida e consciente do que tinha feito, falava sobre como tudo aquilo era seu karma. Havia algo no ar, uma sensação de que o tempo estava se esgotando, como se a vida estivesse se esvaindo rapidamente. O dia chegou. Estávamos todos reunidos quando ela, com a voz fraca mas firme, nos contou sobre seus erros e seu amor verdadeiro por meu pai. Olhei para Celina e senti que o perdão era necessário, não apenas para ela, mas para nós também. Minha mãe morreu aos 55 anos, deixando um vazio, mas também um ensinamento valioso sobre amor e arrependimento. Nosso lar no campo ficou silencioso, mas cheio de memórias. A vida seguiu, mas as lições que aprendi sempre estarão comigo. Algum tempo depois meu pai conheceu a Julie, que tinha 35 anos e havia sido traída. Casaram-se e tiveram mais um casal de filhos. Meu irmão Peter e Diana. Eu me casei e também tenho filhos e minha irmã teve filhos também. Nossa família cresceu e o amor floresceu. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal, e até o próximo. Uma escolha que destruiu 2 vidas. Por quê? Ela destruiu a vida dela, ela morreu com um arrependimento. Agora vocês imaginam, vocês viverem o resto da vida com um arrependimento porque você foi o culpado de destruir o seu casamento. A sua vida, a sua história. Você perdeu a convivência com os filhos, com o marido. Eu só discordo de uma coisa. Ela diz que a situação com o rapaz, com o personal trainer, era só carnal, físico, que era só bateção de virilha, que não tinha sentimentos. Mas geralmente a mulher, quando faz sexo com alguém, tem que ter um envolvimento sentimental ali, emocional, entendeu? O homem, geralmente, muitos homens, eles conseguem separar o emocional do físico. É por isso que vocês veem muitos homens falando: ah, eu amo a minha esposa, mas consigo bater virilha com outras e não misturar as coisas.
Na verdade, dizem isso, mas na verdade o homem que faz isso, que trai, a pessoa que trai, ela não ama, o sentimento não é amor, o sentimento é outro, não é amor. Mas o homem consegue desassociar o físico, a bateção de virilha, do sentimento, seja ele qual for. Já a mulher, geralmente, ela se envolve emocionalmente primeiro, depois é que vai o fisicamente. Estão entendendo? E ela, pela escolha que ela fez, ela perdeu o marido, porque esse amava ela. Isso é triste, porque geralmente, quando a pessoa é boa, é correta, é digno, geralmente são essas pessoas que sofrem traição. Porque eu penso da seguinte forma: se a mulher perdoou a traição do marido, é bem comum a mulher perdoar, não é? Se ela perdoar e se algum dia ela trair, o marido dela, do meu ponto de vista, ele não pode reclamar. Ele tem que perdoá-la também, porque ele fez isso, ele traiu e ela perdoou. Então, é por isso que esse negócio do perdão é complicado demais. Ele, nesse caso, não quis perdoar a esposa, porque ele sabe no fundo, que uma vez traidor, sempre traidor, e ela iria repetir. Talvez poderia até nem repetir, mas aí ele iria viver o resto da vida dele com a dúvida, porque quando você perde a confiança, é muito difícil de você reconquistar essa confiança. Ele iria viver em tortura, assim como foram os últimos dias da vida dela, porque ela torturava-se com aquele arrependimento da escolha que fez. Ela entregou-se aos desejos físicos. Na verdade, ela mostrou para o marido que não o amava, que a paixão, se existiu algum dia, acabou, e por isso ela se interessou por outro homem. O que ela sentia por ele era conformidade. Gostava ou gostava muito do marido, e mesmo gostando, a pessoa sente atração por outras pessoas. Isso só não acontece no caso de paixão ou amor. São dois sentimentos que você é fiel. A paixão, você só traz se a paixão acabar. Como o pessoal diz, o amor acabou. Não, o que acabou foi a paixão. O amor não acaba. Você vive amando alguém, mesmo distante da pessoa, como esse cara do relato. Vocês perceberam que enquanto ela estava viva, ele permaneceu solteiro. Perceberam isso? Ele era a pessoa correta do relacionamento. Ele decidiu que, como no início do matrimônio, até que a morte os separe. Estão entendendo? Quando ela morreu, ele logo seguiu em frente, encontrou outra mulher e seguiu a vida dele em frente. Se ela não tivesse morrido, eu tenho certeza absoluta que ele iria ficar sozinho. Porque no caso dele mesmo, realmente era amor. E ele considera o casamento sagrado, como deve ser considerado. E muitas pessoas não consideram mais o casamento algo sagrado. Eu sou um cara que eu respeito muito essa coisa do casamento. Tanto que eu nunca fui casado nem no papel e nem na igreja. Eu tinha esse sonho de casar na igreja, no papel, tudo certinho, mas eu não realizei esse sonho. Eu tenho um casal de filhos, como vocês aqui do canal sabem, porque eu sempre falo na minha filha, no meu filho. Eu também já tenho neta, não é? Eu sou avô. Eu gostei do relato, eu fiquei com pena dela, tá, gente? Eu sei que eu sempre falo aqui que a pessoa que faz a coisa errada, que trai, que maltrata, que rejeita, que faz um monte de maldade, eu fico feliz, eu digo, me dá orgasmos ver esse tipo de pessoa sofrendo, mas eu fiquei com pena dela. Eu estou sendo sincero para vocês. Eu sei que ela colheu o que ela plantou. Isso foi o karma mesmo, e ela reconheceu isso nos últimos momentos da vida dela, conversando com os filhos, ela falou, confessou os pecados dela. Naturalmente, essas confissões não foram relacionadas somente à traição que ela teve. Provavelmente ela teve outras traições. Só que essa última o marido descobriu.
E já o marido trabalhava demais, pensava só na família e não fazia nada de errado. Estão entendendo? Eu acho que o erro dele foi não ser mais presente para ela, porque o pessoal que traz justifica justamente com relação a isso. Ah, você me deixou na mão, você não foi o suficiente, você não queria bater virilha, estava sempre cansado e etc, e etc. Isso são táticas de pensamento que tanto homens ou mulheres usam para justificar terem traído. A traição, para mim, não tem justificativa. Mas eles usam esses argumentos, dizendo que ela me deixou na mão, ela não queria bater virilha e eu arrumei outra. É a desculpa. Mas para mim, do meu ponto de vista, eu acho que se não está bom, se a esposa não quer bater virilha, porque é uma regra do casamento, os dois se tornam um só. O corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher. Isso é o que está na Bíblia. As pessoas é que mudam as coisas. O meu corpo, minhas regras, e etc, e etc. Isso aí já é inspiração maligna, não é? O mal, dando conselhos às pessoas de como conduzirem as suas vidas. Aí você se lasca com farofa, porque é o objetivo do maligno. Estão entendendo, não é? Agora, se você prestar atenção na Bíblia, e eu estou falando aqui de coisas assim ajuizadas, tá, gente? Porque tem gente que fala, mas na Bíblia defende escravidão, defende o marido fazer coisas violentas contra a esposa ou contra os filhos. Isso aí é uma coisa da interpretação também, tá, gente? E outra, eu não sei se vocês sabem, quem escreveu a Bíblia foram homens e que foram inspirados por Deus. Só que aconteceram muitas traduções em que certas religiões mudaram algumas coisas. Tanto que, inicialmente, nos 10 mandamentos, você via que não poderia se adorar imagens. E tem religião que tem essa coisa de imagens. Apesar de que, segundo o que eu ouvi, essa religião, que é a católica, não ensina que você adore as imagens. As imagens são apenas representações de pessoas importantes que fizeram o bem, que são santificados pela igreja. Estão entendendo? Só que as pessoas, os fiéis, que começaram a adorar as imagens, sendo que, historicamente falando, as religiões, antigamente, chamadas de religiões pagãs, eles tinham culto a imagens. Como a mitologia greco-romana, a mitologia egípcia, nórdica, incas, astecas, maias, hindus. Tem várias religiões antigas que hoje são chamadas de mitologias, que tinham imagens representando deuses. Estão entendendo? E algumas religiões atualmente seguem essa mesma linha. Mas, biblicamente falando, não devemos adorar imagens. Não existe imagem de Deus, porque ninguém sabe como ele é. Estão entendendo? E aquele mandamento que diz amar a Deus sobre todas as coisas significa isso. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E eu não estou falando aqui de um ponto como se eu fosse religioso. Não sou. Eu apenas estou falando de dados históricos. Basicamente isso, falando o contexto da situação, o que significa. Então, um relacionamento, um casamento, se você seguir as regras básicas que estão lá explicadas na Bíblia, você vai obter sucesso. Agora, se você faz o contrário do que está lá, você já sabe a resposta. É fracasso. E foi o que aconteceu nesse relacionamento e em tantos outros que eu já falei aqui no nosso canal. Se você não está satisfeito no casamento, eu sugiro que você separe e deixe a pessoa que está com você seguir a vida dela e encontrar alguém.
Porque quando você trai, você peca. E se você está pecando e a pessoa continuar com você, ela também está em adultério, porque você já adulterou. Então é por isso que você não deve cometer adultério. Você tem que separar. Não está satisfeito? A pessoa não está dando conta? Então você separe, deixe ela seguir a vida dela, encontrar outra pessoa. Isso é permitido, tá, gente? Apesar que tem religiões que dizem que você casou não pode se separar mais. Mas pode. O que você não pode fazer é enganar, mentir, trair. Isso você não pode fazer. Agora, se você não tem mais sentimentos pela pessoa, você pode seguir a sua vida em frente. É por isso que eu sempre digo aqui que relacionamento tem que ser por amor. Se for por outra coisa, dinheiro, você acha que gosta, você se apaixonou por alguém, isso pode acabar algum dia. Presta atenção, dinheiro, paixão, gostar, gostar muito, são coisas que acabam. O físico, a beleza da pessoa, se você se interessou por alguém por conta disso, do físico, da beleza, um dia vai acabar. E o sentimento que está junto vai acabar junto também, porque ali não existe amor. Quando você se relaciona com alguém por amor, aí é para sempre. É por isso que você vê casamentos que vai até o fim. E quando um dos dois morre, o outro fica sozinho para o resto da vida. É porque se amavam, era amor verdadeiro. É por isso que você vê situações assim. Fulano ficou viúvo e não quis casar mais, porque ele amava a esposa dele. Ou fulana ficou viúva e não quis casar mais, é porque ela amava o esposo dela. É dessa forma, é dessa maneira. Agora, quando não existe o amor verdadeiro, não é? O amor, esse sentimento mesmo, puro, aí vai acontecer de você ter amantes, vai acontecer de você, logo que se separou, né? Eu conheço histórias aí, gente que separa já logo casa, gente que enviúva logo casa, nem demora muito, nem esfria muito o corpo da pessoa que morreu, não é? É porque não era amor. O sentimento que existia não era amor. É simples, não tem muito segredo. As pessoas, como eu digo aqui nos nossos vídeos, confundem os sentimentos. E é por isso que você vê um monte de especialista dizendo: não, o amor acabou, por isso que teve a traição. Não, o amor não acabou, nunca existiu. Quando existe amor, você só quer aquela pessoa que você ama. É dessa forma. É assim que você sabe que era amor. Você sabe quando é amor o que você sente, é quando você não quer mais ninguém, você não deseja outras pessoas. É dessa forma que você sabe que o sentimento que você tem é amor pela pessoa. Se você tem um sentimento por alguém e você não tem desejo por outras pessoas, mas aí passa 4 anos, 5 anos e começa a ter desejo por outra pessoa, é porque esse sentimento não era amor, mas era paixão. E a paixão tem prazo de validade, esfria. Estão entendendo, né? Agora, se você acha que está apaixonado por alguém, mas já tem mais de 5 anos com essa pessoa e você acha que é paixão, não é paixão. Você pode estar apaixonado, mas o sentimento que mantém você ligado a essa pessoa é amor, misturado com paixão. Mas a base desse sentimento é amor. Porque, como eu disse, paixão tem prazo de validade. Dizem que é geralmente 5 anos, de 4 a 5 anos mais ou menos. Mas se passou disso, é porque junto dessa paixão existe o amor. Eu acho que isso é bem claro, não é? Eu acho que ficou bem claro essa explicação para vocês, não é? Mais uma vez eu tenho que dizer, eu gostei do relato, apesar de ter ficado triste pela mulher, não é? Ela foi tola, como a maioria é, e o cara, o personal, ele já era perito nisso. Tanto que o final da vida dele, que foi a segunda vida interrompida nessa situação, nesse caso, ele já era acostumado a fazer isso, de dar em cima de mulheres casadas. Só que ele deu azar que o marido da outra situação que ele se envolveu não era bondoso como esse do relato e finalizou ele. Então, 2 vidas ceifadas
por conta de erros, ou escolhas, na verdade. Porque erro é você trocar o sal pelo açúcar, não é? Erro é você esquecer a data do aniversário da sua namorada ou da sua esposa. Isso é erro. Agora, quando você escolhe algo, escolhe fazer algo, você pensou em fazer. Aí não é um erro, é uma escolha errada, mas você teve a possibilidade de escolher não fazer e escolheu fazer, escolheu errar. Bom, gente, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!